Neste exato momento em que você abre o coração para receber esta palavra, algo extraordinário está acontecendo no mundo espiritual. Algo que transcende a compreensão humana e que foi preparado por Deus desde a fundação dos tempos, especialmente para você, para a sua casa, para cada pessoa que habita debaixo do seu teto, porque o Senhor dos Exércitos não dorme, não cochila, e Ele mobiliza todo o seu exército celestial quando um de seus filhos clama por socorro, quando uma alma cansada levanta os olhos para os céus e sussurra mesmo que com a voz embargada pela dor que precisa de ajuda, que precisa de proteção, que precisa sentir a presença do Altíssimo envolvendo cada cômodo da sua casa como um manto de glória e poder. O que você está prestes a receber não é apenas uma mensagem, não é apenas um texto para ser lido e esquecido, mas sim uma intervenção divina que o próprio Espírito Santo orquestrou para que chegasse até você neste momento específico, nesta hora exata em que seu coração estava mais preparado para receber a visitação dos céus. E eu te digo, com toda a autoridade que vem do trono de Deus, que 3 poderosos arcanjos estão sendo comissionados agora mesmo para agir dentro do seu lar, trazendo paz onde há tormento, proteção onde há medo e livramento onde há prisão. Mas antes de continuarmos, eu preciso te pedir algo muito importante, e peço que você faça isso agora, neste exato momento. Pare tudo o que você está fazendo, olhe para baixo da tela, encontre o botão de curtir e aperte agora mesmo. Porque esse simples gesto é um ato de fé. É você dizendo para Deus que está pronto para receber o que Ele tem para você hoje. É você declarando nos céus que aceita essa palavra e que ela vai produzir fruto na sua vida. Fez isso? Agora clique no botão de se inscrever e ative o sininho de notificações, porque Deus não quer falar com você apenas hoje. Ele quer te encontrar aqui todos os dias com uma palavra fresca, uma oração poderosa, uma direção específica para a sua caminhada, e se você não estiver inscrito, essa bênção diária pode passar despercebida. Eu sei que parece simples, mas no mundo espiritual, esse ato de obediência libera algo poderoso sobre a sua vida. E tem mais, desça até os comentários agora e escreva: os arcanjos estão agindo no meu lar. Porque quando você declara isso publicamente, você está firmando um decreto, está colocando sua fé em ação. E seu comentário pode ser exatamente a confirmação que outro irmão, outra irmã que está desesperado, precisa ver para acreditar que Deus também vai agir na vida dele. Faça isso agora, antes de continuar, porque a obediência precede a bênção. E eu quero falar algo para quem tem o coração generoso, para quem entende o princípio espiritual da semeadura. Se você sente no seu interior o desejo de fazer parte dessa missão, de ajudar a levar essa palavra a milhares de famílias que estão desesperadas, que estão à beira do abismo, que precisam ouvir que Deus não as abandonou, eu te convido a semear neste ministério. Na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado está a chave Pix, e eu te digo com toda sinceridade, não existe oferta pequena aos olhos de Deus, seja R$1, seja 5, seja o que o seu coração determinar, porque Deus não olha para o valor, Ele olha para o coração de quem dá. E eu tenho visto Deus honrar de maneira sobrenatural aqueles que semeiam nesta obra. Portas se abrindo, dívidas sendo canceladas, empregos surgindo, curas acontecendo, porque quando você investe no reino, o rei investe em você. Está escrito que Deus ama ao que dá com alegria, e que quem semeia com fartura também ceifará. Pense nisso enquanto continuamos. Talvez você esteja se perguntando por que justamente agora, por que justamente hoje?
porque justamente você foi direcionado a ler estas palavras quando existem milhões de outras coisas disputando sua atenção, e a resposta é simples e ao mesmo tempo profundamente misteriosa. Deus conhece o seu nome, conhece a sua história. Conhece cada lágrima que você derramou no silêncio do seu quarto quando ninguém mais estava olhando. Conhece cada noite em que você não conseguiu dormir porque a ansiedade apertava seu peito como uma mão invisível. Conhece cada momento em que você olhou para sua família e sentiu um medo inexplicável de que algo ruim pudesse acontecer. E é exatamente por isso que Ele está enviando seus mensageiros mais poderosos para estabelecer um cerco de fogo ao redor de tudo o que você ama. O Salmo 91 declara com poder inabalável que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor que Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza, o seu Deus em quem você confia. E essa declaração não é apenas poesia, não é apenas literatura religiosa, mas é um decreto celestial que ativa a proteção angélica sobre a vida daqueles que verdadeiramente se abrigam debaixo das asas do Eterno. Você sente algo diferente agora? Preste atenção ao que está acontecendo dentro de você enquanto lê estas palavras, porque o Espírito Santo está começando a trabalhar nas camadas mais profundas do seu ser, removendo o entulho de medo que o inimigo depositou no seu coração ao longo dos anos, quebrando correntes que você nem sabia que estavam ali, abrindo janelas espirituais que estavam fechadas há tanto tempo que você já havia esquecido que elas existiam. O arcanjo Miguel, cujo nome significa "Quem é como Deus", está de pé à porta da sua casa neste momento, com sua espada flamejante desembainhada, pronto para combater qualquer força das trevas que tenha ousado se aproximar do território que Deus consagrou para você e sua família. Não estou falando de maneira figurada, meu irmão, minha irmã. Estou falando de uma realidade espiritual mais concreta do que as paredes que cercam você agora mesmo, porque o mundo invisível é mais real do que o visível, e as batalhas que são travadas nos lugares celestiais determinam o que acontece aqui embaixo, na dimensão material onde nossos corpos habitam. A Bíblia nos revela em Daniel, capítulo 10, que o profeta orou e jejuou durante 21 dias. E quando finalmente o anjo chegou até ele, explicou que desde o primeiro dia em que Daniel havia decidido humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas e o mensageiro celestial foi enviado imediatamente. Mas o príncipe da Pérsia, um principado demoníaco que governava aquela região, resistiu durante 21 dias, até que Miguel, um dos principais príncipes, veio para ajudá-lo. Você percebe a magnitude do que está sendo revelado aqui? Existe uma guerra acontecendo agora mesmo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu destino. E Miguel, o mesmo arcanjo que lutou para que a resposta de Deus chegasse até Daniel, está lutando por você neste exato momento. Cada oração que você fez e pareceu não ter sido respondida, cada clamor que você lançou aos céus e pareceu ter batido no teto e voltado, cada lágrima que você derramou, pensando que Deus estava distante, tudo isso foi ouvido, registrado e está sendo processado nos tribunais do céu, e a resposta está a caminho, protegida pela espada de Miguel, escoltada pelos exércitos do Senhor. Mas espere, porque há algo ainda mais profundo que preciso te revelar antes de continuarmos. O segundo arcanjo que está agindo no seu lar neste momento é Gabriel, aquele cujo nome significa Força de Deus, ou Homem de Deus, o mesmo que apareceu a Maria para anunciar que ela seria a Mãe do Salvador, o mesmo que apareceu a Zacarias para profetizar sobre o nascimento de João Batista, o mensageiro que Deus usa quando precisa comunicar algo de importância eterna. E sabe o que Gabriel está fazendo agora na sua casa? Ele está trazendo uma mensagem do trono,
uma revelação que vai mudar completamente a maneira como você enxerga a sua situação atual. Uma palavra rema que vai acender uma luz em meio à escuridão que talvez você esteja enfrentando. Não é coincidência que você esteja lendo isto. Não é acaso que estas palavras estejam chegando até você. É Gabriel cumprindo sua missão de mensageiro, usando este canal para entregar diretamente ao seu coração aquilo que o Pai Celestial quer que você saiba. Seu coração está acelerado. Você sente um calor no peito, uma emoção que não consegue explicar. Isso é o Espírito Santo confirmando que esta palavra é para você, que não é apenas um texto genérico escrito para milhares de pessoas, mas uma carta de amor endereçada especificamente ao seu nome, carimbada com o selo do Rei dos Reis. Deus está dizendo através de Gabriel que a estação de sequidão na sua vida está terminando, que o tempo de espera está chegando ao fim, que o deserto que você atravessou não foi em vão, porque ele estava preparando você para a terra prometida que está logo adiante. Isaías 41:10 declara com autoridade divina: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essas não são palavras vazias, são promessas vivas que estão sendo ativadas sobre você agora mesmo enquanto você absorve cada sílaba desta mensagem. Permita-me te levar mais fundo ainda, porque existe um terceiro arcanjo que está operando na sua casa neste momento, e a atuação dele é absolutamente crucial para o que Deus quer fazer na sua vida e na vida da sua família. Rafael, cujo nome significa Deus cura ou medicina de Deus, está caminhando pelos corredores do seu lar, entrando em cada quarto, tocando cada pessoa que ali habita, liberando cura onde há enfermidade, restauração onde há quebrantamento, renovação onde há desgaste. Talvez você não conheça muito sobre Rafael porque seu nome não aparece de forma explícita no cânon protestante, mas a tradição judaico-cristã o reconhece como o arcanjo da cura, aquele que Deus envia quando seus filhos precisam de restauração física, emocional ou espiritual. E eu te pergunto agora, olhando diretamente para a sua alma através destas palavras: existe alguém na sua casa que precisa de cura? Existe alguém que você ama que está lutando contra uma enfermidade, seja no corpo, seja na mente, seja no coração? Porque Rafael está sendo enviado com óleo celestial para ungir cada ferida, cada cicatriz, cada área danificada. O que vou compartilhar agora talvez seja a parte mais importante de tudo o que você lerá hoje. Então preste muita atenção, porque tem a ver com o motivo pelo qual esses três arcanjos estão agindo juntos, simultaneamente, em perfeita coordenação dentro do seu lar. Você vê, Deus não faz nada por acaso, Ele não desperdiça recursos celestiais. E quando Ele mobiliza três dos mais poderosos seres angelicais para uma missão específica, é porque algo extraordinário está prestes a acontecer. Miguel traz proteção e livramento, combatendo as forças das trevas que tentam destruir sua família. Gabriel traz revelação e direção, comunicando os planos e propósitos de Deus para o seu futuro. Rafael traz cura e restauração, reparando tudo o que foi danificado pelo pecado, pela doença, pelas circunstâncias adversas da vida. Juntos, eles formam uma operação completa de resgate divino, uma intervenção celestial que abrange todas as áreas onde você precisa da ação de Deus. Pare por um momento, respire fundo, sinta a presença do Espírito Santo envolvendo você como um abraço do próprio Pai Celestial. Você não está sozinho, nunca esteve sozinho, e mesmo nos momentos em que a solidão parecia insuportável, havia anjos ao seu redor, ministrando, protegendo, intercedendo.
Hebreus 1,14 nos ensina que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. E isso significa você, significa sua família, significa cada pessoa que está debaixo da cobertura do sangue de Jesus dentro do seu lar. Deus não está distante, sentado em algum lugar remoto do universo, indiferente ao que você está passando. Ele é Emanuel, Deus conosco, e Ele manifesta sua presença através de seus servos celestiais, que executam sua vontade com precisão absoluta. Mas existe algo que você precisa entender sobre como a proteção angélica funciona, porque muitos cristãos têm uma visão distorcida sobre o papel dos anjos e acabam não recebendo o benefício completo dessa provisão divina. Os anjos não agem independentemente da vontade de Deus. Eles não são entidades autônomas que você pode invocar ou comandar como se fossem gênios de uma lâmpada. Eles respondem à palavra de Deus. São ativados quando a palavra é declarada com fé. São mobilizados quando os filhos de Deus se posicionam em oração e proclamação das promessas das Escrituras. O Salmo 103:20 declara que os anjos, poderosos em força, executam as ordens de Deus, obedecendo à voz da sua palavra. Perceba, eles obedecem à voz da palavra de Deus, não às nossas preferências humanas, não aos nossos caprichos emocionais, mas à palavra proclamada com fé e autoridade por aqueles que conhecem o Deus que servem. Por isso, mesmo eu quero te ensinar algo poderoso que vai transformar a atmosfera espiritual da sua casa a partir de hoje. Quando você declara a palavra de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre cada área da sua vida, você está literalmente dando ordens de marcha aos exércitos celestiais. Quando você diz em voz alta que nenhuma arma satisfeita será prosperada contra você, conforme Isaías 54:17, os anjos se posicionam para garantir que essa promessa se cumpra. Quando você proclama que, pela fé, você é mais que vencedor através daquele que te amou, conforme Romanos 8:37, os anjos entram em ação para assegurar sua vitória em cada batalha que você enfrenta. Não é magia, não é misticismo, é o funcionamento legítimo do reino de Deus, onde a fé ativa o poder, a palavra direciona a ação e os anjos executam a vontade do Altíssimo. Talvez você esteja pensando, mas minha situação é muito difícil. Meus problemas são grandes demais. Será que realmente existe esperança para mim? E eu te respondo, com toda a convicção do meu coração, seu Deus é maior do que qualquer problema que você possa enfrentar, maior do que qualquer diagnóstico médico, maior do que qualquer crise financeira, maior do que qualquer conflito familiar, maior do que qualquer vício que tenha aprisionado você ou alguém que você ama. O profeta Jeremias registrou as palavras do Senhor dizendo: "Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim?" A resposta óbvia é não. Absolutamente nada é impossível para o nosso Deus. E os 3 arcanjos que estão operando no seu lar, neste momento, são a prova viva de que Ele está agindo poderosamente a seu favor. Deixe-me te contar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração especificamente para este momento, algo que talvez explique muita coisa que você tem vivido recentemente. Nos últimos tempos, talvez semanas ou meses, você tem sentido uma pressão espiritual intensa sobre a sua casa, como se algo estivesse tentando desestabilizar a paz do seu lar, provocar conflitos onde antes havia harmonia, semear dúvida onde antes havia fé, introduzir medo onde antes havia confiança. Isso não é coincidência, não é paranoia, é uma estratégia deliberada do inimigo que percebeu que Deus tem planos grandiosos para você e sua família e por isso intensificou os ataques na esperança de te fazer desistir antes de alcançar a promessa. Mas ouça-me bem, o que o diabo planejou para sua destruição
Deus está convertendo em trampolim para a sua elevação. Cada ataque que você sofreu te preparou para uma dimensão de autoridade espiritual que você nem sabia que poderia alcançar. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Essa revelação é fundamental para você entender por que às vezes parece que tudo está dando errado ao mesmo tempo. Porque certas pessoas que deveriam te apoiar de repente se voltam contra você. Porque oportunidades que pareciam certas desaparecem misteriosamente. Porque sua saúde é atacada justamente quando você mais precisa de força. Existe um inimigo real, com uma agenda real, usando estratégias reais para tentar impedir que você cumpra o propósito para o qual Deus te criou. Mas esse mesmo inimigo treme diante do nome de Jesus, foge quando a palavra é proclamada com fé, e é derrotado quando os filhos de Deus se levantam em oração. É exatamente por isso que os 3 arcanjos foram mobilizados para o seu lar. Miguel está quebrando as fortalezas demoníacas que foram estabelecidas contra você, desmantelando estratégias satânicas que estavam em operação há anos, cortando cordas de maldição que foram lançadas sobre sua família por gerações anteriores. Gabriel está trazendo clareza onde havia confusão, direção onde havia desorientação, esperança onde havia desespero, revelando os planos de Deus que estavam ocultos por causa da fumaça da batalha espiritual. Rafael está curando as feridas causadas pelos ataques, restaurando o que o gafanhoto consumiu, renovando suas forças para que você possa continuar lutando o bom combate da fé. Essa é uma operação coordenada do céu a seu favor, e nada pode impedir o que Deus determinou realizar na sua vida. Você está pronto para receber algo que vai mudar tudo? O que vou te pedir agora requer coragem, requer fé, requer disposição para se posicionar diante de Deus com o coração completamente aberto. Eu quero que você faça uma oração comigo, não uma oração qualquer, repetida mecanicamente, mas uma oração que brota do fundo da sua alma, uma oração que declara sua dependência total de Deus, uma oração que ativa a proteção angélica sobre a sua casa de maneira definitiva. Antes de orarmos juntos, eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração, sinta as batidas. Lembre-se de que cada batimento é um presente de Deus, uma demonstração de que Ele ainda tem planos para você nesta terra, que sua obra na sua vida não está completa, que o melhor ainda está por vir. Ore assim comigo, em voz alta, com toda a fé que você tem no seu coração. Senhor Deus, Pai Celestial, eu me coloco diante de Ti neste momento com o coração completamente rendido à Tua vontade. Eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer, que toda a minha força vem de Ti, que toda a minha esperança está em Ti. Eu agradeço porque Tu enviaste Teus arcanjos para agir na minha casa, para trazer paz onde há tormento, proteção onde há medo, livramento onde há prisão. Eu declaro que Miguel está de pé à porta do meu lar, combatendo todo principado e potestade que tentar se aproximar. Eu declaro que Gabriel está trazendo revelação dos Teus planos para minha vida e minha família. Eu declaro que Rafael está liberando cura para cada enfermidade, restauração para cada área danificada. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos cada medo que habita no meu coração, cada ansiedade que rouba minha paz, cada preocupação que tira meu sono. Tu disseste que não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma, mas que em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, deveríamos apresentar nossos pedidos a Ti. É isso que eu faço agora, Pai.
Eu apresento minha casa diante de ti, cada pessoa que habita sob o meu teto, cada cômodo, cada espaço. Consagra tudo ao teu nome, cobre tudo com o sangue de Jesus. Enche tudo com a presença do teu Espírito. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Algo mudou no mundo espiritual enquanto você fez essa oração, mesmo que seus olhos naturais não possam ver, mesmo que sua mente racional tente duvidar. Algo foi movido nos lugares celestiais a seu favor. Os anjos ouviram sua declaração de fé e se posicionaram de acordo com a palavra que você proclamou. Não volte atrás. Não permita que a dúvida roube o que você acabou de receber em fé. Mantenha sua confissão firme. Continue declarando as promessas de Deus sobre a sua vida e a sua família, porque a batalha já foi vencida na cruz e você está simplesmente tomando posse do que já é seu por direito de herança como filho ou filha do Rei dos Reis. Agora, eu quero te levar a uma dimensão ainda mais profunda de entendimento sobre o que está acontecendo na sua vida e na sua casa. Uma revelação que talvez mude completamente sua perspectiva sobre as lutas que você tem enfrentado. Você precisa compreender, e isso é absolutamente fundamental, para que você receba tudo o que Deus tem para você. Que os arcanjos não estão agindo apenas por agir, não estão ali simplesmente para fazer demonstração de poder celestial ou impressionar você com manifestações sobrenaturais. Eles estão cumprindo um propósito específico, estratégico, eterno, que tem a ver diretamente com o chamado de Deus para você e sua família, com o destino profético que foi traçado para vocês antes da fundação do mundo. Existe um destino profético sobre a sua casa que o inimigo conhece muito bem, e é exatamente por isso que ele tem atacado com tanta intensidade. O diabo não perde tempo com aqueles que não representam ameaça para o seu reino de trevas. Ele concentra suas forças contra aqueles que têm potencial de causar grande impacto no avanço do reino de Deus. Se você está sendo atacado, é porque você é uma ameaça. Se sua família está sob pressão, é porque Deus tem um plano poderoso que envolve vocês todos. Se as circunstâncias parecem impossíveis, é porque o milagre que está por vir vai glorificar o nome de Jesus de uma maneira extraordinária. O profeta Joel profetizou que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, que filhos e filhas profetizariam, que jovens teriam visões e velhos sonhariam sonhos. Essa profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos, e sua família foi escolhida para ser parte dessa grande colheita espiritual que está acontecendo no mundo. Deus quer usar sua casa como um centro de avivamento, um lugar onde sua presença habita de maneira tangível, um farol de esperança para um mundo perdido na escuridão. Por isso, os 3 arcanjos foram enviados, não apenas para proteger, mas para preparar, não apenas para curar, mas para capacitar, não apenas para trazer paz, mas para estabelecer uma base de operações do reino de Deus na sua comunidade. Eu sei que pode parecer grandioso demais, talvez você esteja pensando que sou exagerado, que essas coisas são para pessoas especiais, para líderes religiosos, para missionários em campos distantes. Mas deixe-me te dizer a verdade que a religião tradicional frequentemente esconde. Você foi criado para coisas extraordinárias. Sua vida tem um propósito eterno que transcende pagar contas e sobreviver até o próximo dia. Sua família foi constituída por Deus como uma unidade estratégica para impactar gerações. O problema é que o sistema do mundo, aliado às forças das trevas, trabalhou incansavelmente para te convencer de que você é comum, ordinário, insignificante. Mas o céu tem uma opinião diferente sobre você. Os registros celestiais contam uma história diferente sobre seu valor.
e os anjos que ministram ao redor do trono sabem exatamente quem você é e o que você está destinado a se tornar. Considere isto e não deixe que essa verdade passe despercebida pelo seu coração, porque ela contém poder para transformar completamente a maneira como você se vê. O Salmo 139 declara com uma precisão que só o Espírito Santo poderia inspirar que Deus te formou no ventre da tua mãe com suas próprias mãos divinas, tecendo cada fibra do teu ser com propósito e intenção sagrada, que todos os teus dias já estavam escritos no livro divino antes mesmo de um deles existir, planejados com sabedoria infinita por aquele que conhece o fim desde o princípio, que os pensamentos de Deus sobre você são mais numerosos do que os grãos de areia na praia. E se você tentasse contá-los, seriam mais do que as estrelas no firmamento celestial que Ele mesmo criou. Você não é um acidente, não é um erro, não é uma pessoa sem importância. Você é uma obra-prima do Criador, alguém por quem Jesus Cristo derramou seu sangue precioso, alguém que o Espírito Santo escolheu para habitar como um templo. E se Deus investiu tanto em você, não faz sentido que Ele também providenciasse proteção celestial de primeira linha? Não é lógico que Ele mobilizasse seus melhores agentes para garantir que você chegue ao destino final em segurança? Talvez neste momento você esteja se lembrando de situações passadas em que sentiu uma proteção inexplicável. Momentos em que algo ruim quase aconteceu, mas misteriosamente você foi livrado. Circunstâncias em que a tragédia passou raspando, mas não te atingiu. Agora você entende o que estava acontecendo. Eram os anjos em ação, cumprindo sua missão de proteger os filhos de Deus, executando as ordens do Altíssimo, assegurando que o plano divino para a sua vida não fosse interrompido prematuramente. O Salmo 34:7 afirma que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Não. Diz que ele aparece ocasionalmente, diz que ele acampa, estabelece residência, permanece de guarda continuamente. Você tem tido escoltas celestiais por toda a sua vida, mesmo quando não sabia, mesmo quando não acreditava, mesmo quando se afastou de Deus e pensou que estava sozinho. Mas agora é diferente, porque agora você está consciente dessa realidade. Agora você está acordando para a dimensão espiritual que sempre existiu, mas que seus olhos estavam fechados para ver. E quando você desperta espiritualmente, quando começa a operar na consciência da presença angelical e da soberania de Deus, seu nível de autoridade aumenta exponencialmente. Você deixa de ser apenas um beneficiário passivo da proteção divina e se torna um participante ativo no estabelecimento do reino de Deus na terra. Suas orações ganham peso, suas declarações ganham poder, sua fé move montanhas que antes pareciam imóveis. É para esse nível que Deus está te levando através desta mensagem. E os 3 arcanjos estão aí para garantir que você chegue. Agora, eu preciso parar aqui por um momento e falar diretamente com você, olho no olho, coração com coração. Se você chegou até este ponto do vídeo, não é por acaso. É porque Deus está trabalhando em você de uma maneira especial. E eu preciso que você faça algo agora mesmo antes de continuarmos. Olhe para o botão de like, se você ainda não apertou. Aperte agora, porque esse gesto simples é uma declaração de fé. É você dizendo para o céu que está recebendo essa palavra, que ela está produzindo algo dentro de você. Agora verifique se você já está inscrito neste canal e se não estiver, clique agora no botão de inscrever-se e ative todas as notificações, porque amanhã tem mais, depois de amanhã tem mais. Deus tem uma palavra específica para cada dia da sua caminhada e você não pode perder o que Ele preparou para você. E eu quero te pedir mais uma coisa. Desça agora até os comentários e escreva: eu recebo a proteção dos arcanjos sobre minha casa. Escreva:
Isso agora, não deixe para depois, porque quando você declara publicamente, você está selando um pacto, você está afirmando sua fé diante de testemunhas e alguém que está desesperado vai ler seu comentário e vai ganhar forças para continuar acreditando. Faça isso agora. E tem algo mais que eu preciso falar, e isso é para quem tem ouvidos para ouvir. Se enquanto você está assistindo este vídeo, o Espírito Santo colocou no seu coração o desejo de contribuir, de semear, de ser parte desta obra que está alcançando famílias inteiras com a mensagem de salvação e esperança, não ignore esse toque, porque quando Deus coloca algo no coração, é porque Ele quer te abençoar através daquele ato de obediência. Na descrição deste vídeo e no comentário fixado está a chave Pix. E eu quero te dizer algo que aprendi ao longo dos anos. Aqueles que semeiam nesta obra têm experimentado coisas sobrenaturais em suas vidas. Testemunhos de provisão em meio à escassez, de cura onde os médicos não davam esperança, de restauração em relacionamentos que pareciam destruídos. Não é troca, não é barganha com Deus. É simplesmente o princípio do reino funcionando. Dê e será dado a vocês, boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Se Deus está falando com você sobre isso agora, obedeça, não deixe passar esse momento, porque a fé sem obras é morta. Agora, com essa aliança firmada entre nós, vamos continuar recebendo o que Deus tem para revelar. Existe algo que preciso te revelar agora, que talvez você nunca tenha ouvido antes, algo que vai transformar completamente a maneira como você entende a proteção espiritual. Os anjos não apenas protegem contra ataques externos, eles também fortalecem você internamente para resistir às tentações, aos desânimos, às crises de fé. Quando você sente aquela força inexplicável para continuar mesmo quando tudo indica que deveria desistir, quando uma paz sobrenatural invade seu coração em meio ao caos, quando uma esperança surge do nada em momentos de desespero, isso frequentemente é o ministério angelical operando na sua vida. Eles ministram força, coragem, perseverança. São instrumentos nas mãos de Deus para suprir o que você precisa no momento exato em que você precisa. Agora, meu irmão, minha irmã, eu preciso falar diretamente com você sobre algo específico que o Espírito Santo está trazendo ao meu coração, enquanto escrevo estas palavras. Existe uma situação na sua família que tem te causado profunda angústia, algo que você carrega como um peso nas costas há muito tempo, algo que você já orou tanto a respeito que às vezes se pergunta se Deus realmente está ouvindo. Pode ser um filho ou filha que se afastou dos caminhos do Senhor. Pode ser um casamento que está por um fio. Pode ser uma enfermidade que resiste a tratamentos. Pode ser uma crise financeira que parece não ter fim. Seja o que for, eu quero que você saiba que o céu está completamente ciente da sua situação. E a mobilização dos 3 arcanjos inclui essa área específica que tanto te preocupa. Deus prometeu em Jeremias 29:11 que tem planos de paz para você e não de mal, para dar-te um futuro e uma esperança. Essa promessa não foi cancelada por causa das suas circunstâncias atuais, não foi revogada por causa dos seus erros passados, não perdeu validade por causa do tempo que já passou. É uma promessa eterna, imutável, garantida pelo caráter daquele que não pode mentir. E os arcanjos são os executores dessa promessa, são os agentes celestiais encarregados de assegurar que o futuro e a esperança que Deus planejou para você se tornem realidade tangível na sua vida. Você não está lutando sozinho. Você tem um exército ao seu lado. E esse exército é liderado por guerreiros que nunca perderam uma batalha quando lutaram sob as ordens do comandante dos exércitos celestiais. Quero te fazer uma pergunta que exige honestidade brutal. Uma pergunta que vai além das respostas superficiais que costumamos dar para parecer espirituais.
Você realmente acredita, no fundo do seu coração, nas câmaras mais íntimas da sua alma, onde só você e Deus têm acesso, que o Senhor pode resolver sua situação? Não estou perguntando se você sabe intelectualmente que Deus é poderoso. Não estou perguntando se você consegue recitar versículos sobre o poder de Deus. Estou perguntando se no fundo do seu coração, naquele lugar secreto, onde ninguém mais tem acesso, exceto o Espírito que sonda todas as coisas, você genuinamente crê que Ele vai agir a seu favor, que Ele está trabalhando mesmo, e quando você não vê que Ele está orquestrando eventos para o seu bem, mesmo quando tudo parece desmoronar. Porque a fé é o elemento que libera o poder de Deus na sua vida, é a chave que abre as comportas do céu, é a linguagem que os anjos entendem e respondem. Hebreus 11:6 declara que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se a sua fé está fraca, se as circunstâncias abalaram sua confiança em Deus, este é o momento de reconstruir esse fundamento, de renovar sua convicção de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la. Os 3 arcanjos que estão na sua casa neste momento também têm uma missão relacionada à sua fé. Eles estão ali para proteger a semente da palavra que está sendo plantada no seu coração agora, para impedir que o inimigo venha e roube o que você está recebendo, para criar um ambiente espiritual propício para que sua fé cresça e se fortaleça. Jesus ensinou na parábola do semeador que quando a palavra é semeada, imediatamente vem o maligno e tenta arrebatar o que foi plantado. Mas os anjos são guardas celestiais que protegem a colheita espiritual, que cercam o campo da sua alma para impedir a ação predatória das forças das trevas. Por isso é tão importante que você não apenas leia estas palavras, mas as medite, as guarde no coração, as proclame em voz alta, as transforme em oração e declaração de fé. Vamos falar agora sobre a paz que os arcanjos estão trazendo para o seu lar, porque essa não é uma paz comum, não é simplesmente a ausência de conflito ou barulho, é a paz que excede todo o entendimento, conforme Paulo descreveu aos Filipenses, a paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Essa paz é um dom sobrenatural que transcende as circunstâncias, que permanece mesmo quando tudo ao redor está em turbulência, que sustenta a alma mesmo nos vales mais escuros. E Miguel, Gabriel e Rafael estão trabalhando juntos para estabelecer essa paz na sua casa de maneira permanente, para expulsar todo espírito de ansiedade, de medo, de tormento que tenha tentado se instalar ali. Já observou como certas casas têm uma atmosfera pesada, enquanto outras parecem irradiar tranquilidade? Isso não é apenas questão de decoração, é resultado do tipo de espíritos que habitam aquele espaço. Onde Deus é honrado, onde a palavra é proclamada, a presença angelical se estabelece e cria uma atmosfera de céu na terra. Onde há pecado não confessado, onde há portas abertas para o ocultismo, os demônios encontram acesso e criam um ambiente de opressão. Sua casa foi projetada por Deus para ser um santuário, e os arcanjos estão trabalhando para restaurar essa condição. Mas para que a paz seja permanente, você precisa cooperar com a obra que os anjos estão realizando. Não adianta eles limparem a atmosfera espiritual se você imediatamente a contamina novamente com padrões de comportamento que abrem portas para o inimigo. Jesus alertou que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso e não encontrando, diz que vai voltar para a casa de onde saiu, e ao chegar a encontra varrida e arrumada. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro.
Essa parábola nos ensina a importância de não apenas expulsar o mal, mas preencher o espaço vazio com a presença de Deus, sua palavra, sua adoração, sua comunhão. Portanto, depois que você terminar de ler esta mensagem, tome medidas práticas para manter a paz que os arcanjos estão estabelecendo. Consagre seu lar ao Senhor de maneira intencional. Estabeleça uma prática regular de oração e leitura da palavra e cuide dos relacionamentos dentro da sua família, pedindo e concedendo perdão onde for necessário. Porque o inimigo usa conflitos não resolvidos como portas de entrada. O que estou compartilhando não é teoria religiosa, é sabedoria prática, baseada em princípios bíblicos que funcionam quando aplicados com fé. Muitas famílias que estavam à beira da destruição foram restauradas quando começaram a aplicar esses princípios. E sua família não é exceção. Não está além do alcance da graça de Deus. Não está fora do raio de ação dos arcanjos que foram enviados para ajudar. Deixe-me compartilhar algo que aconteceu com uma família que conheço. Uma história que fortalece a fé mais do que teorias abstratas. Havia um casal casado há 15 anos, com 3 filhos, à beira do divórcio. Anos de mágoas acumuladas haviam construído um muro intransponível entre eles. Os filhos viviam em tensão constante, a casa era um campo de batalha. Humanamente falando, não havia solução. Mas então, algo aconteceu. Uma noite, a esposa clamou a Deus em desespero e naquela mesma noite teve um sonho em que via 3 figuras de luz entrando na sua casa, cada uma indo para um cômodo diferente. Acordou com uma paz que não sentia há anos. A partir daquele dia, gradualmente, as coisas começaram a mudar. O marido começou a amolecer, uma abertura para diálogo surgiu onde antes havia silêncio hostil. Em 6 meses, aquele casamento que parecia morto havia ressuscitado. Eu conto essa história porque quero que você saiba que o que parece impossível aos olhos humanos é perfeitamente possível para o Deus que criou o universo com uma palavra, que separou as águas do Mar Vermelho, que ressuscitou mortos e continua fazendo milagres hoje. As 3 figuras de luz que aquela mulher viu eram os arcanjos, enviados em resposta ao seu clamor. E esses mesmos arcanjos estão disponíveis para a sua situação, estão sendo enviados para o seu lar enquanto você lê estas palavras. Agora chegou o momento de uma oração mais profunda, de entrega total e ativação espiritual. Se possível, vá a um lugar tranquilo. Se houver outras pessoas da sua família por perto, convide-as a se juntar. Coloque as mãos sobre o coração, feche os olhos, respire fundo e conscientize-se de que você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Ore comigo agora com todo o fervor da sua alma. Pai Celestial, Senhor dos Exércitos, Rei Eterno, eu me prostro diante de Ti com toda a humildade, reconhecendo que Tu és Deus e eu sou apenas pó, reconhecendo que sem a Tua graça eu nada sou e nada posso fazer. Eu Te agradeço porque mesmo sendo eu tão pequeno e imperfeito, Tu me amas com amor eterno. Tu me escolheste antes da fundação do mundo para ser Teu filho, Tua filha. Tu enviaste Jesus para morrer em meu lugar e Tu mandaste o Espírito Santo para habitar em mim. Eu Te agradeço porque Tu nunca me abandonaste, mesmo quando eu me afastei de Ti. Tu permaneceste fiel, mesmo quando eu falhei, Tu continuaste me amando. Agora eu venho a Ti, em nome de Jesus, para entregar completamente a minha casa, a minha família, a minha vida nas Tuas mãos soberanas. Eu declaro que a partir de hoje, meu lar é propriedade exclusiva do Senhor. É território consagrado ao Teu nome. É lugar onde a Tua presença
habitará permanentemente. Eu renuncio a todo pecado que tenha dado acesso ao inimigo. Eu me arrependo de toda palavra, ação ou pensamento que tenha contristado o teu espírito. Eu peço perdão por todas as vezes que negligenciei a oração, abandonei a palavra, esfriei no amor. Eu te peço, Senhor, que envies Miguel para combater toda a força das trevas que ainda resiste ao redor da minha casa. Que Gabriel traga a revelação clara dos teus planos para minha família. Que Rafael libere cura completa sobre cada enfermidade física, emocional ou espiritual que nos aflige. Eu declaro que as portas da minha casa estão fechadas para o inimigo e abertas para os teus anjos. Eu declaro que a paz que excede todo o entendimento governa este lar a partir de agora. Eu declaro que o amor de Deus é o fundamento sobre o qual minha família está edificada. Eu declaro que nenhuma arma formada contra nós prosperará e toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada. Eu declaro que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu declaro que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Ele nos faz deitar em pastos verdejantes, que nos conduz a águas tranquilas, que refrigera nossa alma, que nos guia por veredas de justiça, por amor do seu nome. Mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Tua vara e Teu cajado nos consolam. Tu preparas uma mesa diante de nós, na presença dos nossos adversários. Unges nossa cabeça com óleo, nosso cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, eu oro, decreto e declaro. Amém e amém. Você sentiu? Você percebeu o que aconteceu enquanto você orava? O céu se moveu a seu favor, os anjos se posicionaram ao seu comando de fé, as fortalezas do inimigo começaram a ruir, a atmosfera espiritual da sua casa está sendo transformada neste exato momento. Não duvide, não minimize, não permita que a incredulidade roube o que você acabou de receber. Mantenha-se firme na fé, persevere na oração, continue declarando a palavra e você verá com seus próprios olhos a manifestação daquilo que você acabou de decretar no mundo espiritual. Agora, enquanto você ainda está nesse lugar de fé e conexão com Deus, eu quero te dar algumas instruções finais que vão garantir que a obra que começou hoje continue se desenvolvendo nos próximos dias, semanas e meses. Primeiro, repita essa oração de consagração regularmente, pelo menos uma vez por semana, para reforçar as fronteiras espirituais da sua casa. Segundo, estabeleça um altar de oração na sua casa, um lugar físico específico onde você se encontra com Deus diariamente, porque lugares geográficos podem ser consagrados e se tornar portais de acesso à presença divina. Terceiro, jejue ocasionalmente pela sua família, porque Jesus ensinou que certos tipos de demônios só saem com oração e jejum. E o jejum intensifica sua autoridade espiritual. Quarto, cerque-se de comunidade cristã saudável, porque o lobo ataca as ovelhas que se isolam do rebanho, e você precisa de irmãos e irmãs para te apoiar, orar por você e te manter no caminho. Eu sei que você chegou até aqui carregando um peso, carregando dúvidas, carregando feridas que talvez ninguém conheça além de você e de Deus. Eu sei que a jornada tem sido difícil, que houve momentos em que você quis desistir, que houve noites em que você se perguntou se valia a pena continuar. Mas eu quero que você saiba, com toda a convicção que o Espírito Santo coloca no meu coração, que você é amado incondicionalmente pelo Pai Celestial, que você é precioso aos olhos de Deus, que você tem valor infinito, que não pode ser medido por realizações humanas ou aprovação de outros. E eu quero que você saiba que os melhores dias da sua vida ainda estão por vir.
que Deus guardou o melhor vinho para o final, que as promessas que Ele fez sobre você vão se cumprir de maneira mais gloriosa do que você jamais imaginou. O livramento que os arcanjos estão trazendo para a sua casa não é apenas livramento de circunstâncias externas, é também livramento de mentalidades que te aprisionam, de padrões de pensamento que limitam seu potencial, de crenças negativas sobre você mesmo que foram plantadas pelo inimigo ao longo da sua vida. Você está sendo libertado da necessidade de aprovação humana, da escravidão do medo do futuro, da prisão da culpa pelo passado. Você está sendo libertado para viver na plenitude do propósito de Deus, para caminhar na liberdade dos filhos de Deus, para experimentar a vida abundante que Jesus prometeu quando disse que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Essa mensagem chegou até você porque Deus a direcionou especificamente para este momento da sua jornada. Não foi acaso, não foi algoritmo, não foi coincidência, foi providência divina, foi orquestração celestial. Foi o amor de um pai que conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, movendo céus e terra para alcançar você com sua graça. E agora que você recebeu esta palavra, você tem uma responsabilidade, não apenas de guardar no coração, mas de compartilhar com outros que também precisam ouvir. Pense agora em alguém que você conhece que está passando por dificuldades, alguém que precisa saber que Deus não o abandonou, alguém que precisa de uma intervenção angelical na sua casa. Seja um canal de bênção para essa pessoa. Compartilhe esta mensagem. Seja parte da rede de amor que Deus está tecendo para alcançar os perdidos e restaurar os feridos. Antes de nos despedirmos, eu quero fazer uma última declaração profética sobre a sua vida e a sua família. Uma palavra que vem diretamente do coração de Deus para você neste momento. Filho amado, filha amada, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou zeloso. Eu sou ciumento pelo teu amor. Eu te quero completamente para mim. Eu vi tuas lágrimas, contei cada uma delas em meu odre, nenhuma foi derramada em vão. Eu ouvi teus clamores, cada um deles chegou aos meus ouvidos, cada um foi registrado nos livros celestiais. Agora é tempo de favor, agora é dia de salvação, agora é hora de visitação. Eu estou fazendo coisas novas, já começaram a brotar, você não as percebe? Abrirei caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as avestruzes, porque darei água no deserto, rios no ermo, para dar de beber ao meu povo escolhido. Esse povo que formei para mim celebrará meu louvor. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Receba essa palavra com fé, guarde-a no coração, medite nela dia e noite, proclame-a sobre a sua vida e a sua família. Os 3 arcanjos que estão na sua casa neste momento são testemunhas celestiais dessa declaração divina. São guardiões da promessa que foi pronunciada sobre você. São executores da vontade de Deus para a sua vida. Confie neles, coopere com eles, permita que eles façam a obra para a qual foram enviados. E, acima de tudo, mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Aquele que, por causa da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você e com toda a sua casa, agora e para sempre.
Os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael permanecerão em posição de guarda sobre o seu lar, cumprindo a missão que o Altíssimo lhes confiou. E você, filho amado, filha amada, caminhará em vitória, em paz, em propósito, em poder, porque o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se esta mensagem falou com você, não aguarde apenas para si. Pegue seu celular agora mesmo, abra o WhatsApp, escolha aquela pessoa que veio à sua mente enquanto você ouvia esta palavra, aquele familiar que está passando por lutas, aquele amigo que precisa de esperança, e envie este vídeo para ele agora, neste momento. Não deixe para depois, porque depois você vai esquecer, e essa pessoa pode estar precisando dessa palavra hoje, nesta hora, para não desistir. Faça isso agora. Seja a mão de Deus na vida de alguém. E agora eu vou falar diretamente ao seu coração uma última vez antes de nos despedirmos. Você chegou até o final deste vídeo, e isso prova que Deus tem algo especial para você, que você não é qualquer pessoa, que existe um chamado sobre a sua vida. Eu preciso que você faça 3 coisas agora, e eu te peço isso como um irmão que quer te ver vencendo. Primeira coisa, se você ainda não curtiu este vídeo, desça agora e aperte o botão de like com força, com fé, como quem está dizendo amém para tudo o que recebeu hoje. Segunda coisa, se você não está inscrito, clique agora em se inscrever e ative o sininho, porque eu não quero te perder, Deus não quer te perder. Amanhã tem mais uma palavra poderosa e você precisa estar aqui para receber. Terceira coisa, vá até os comentários agora e escreva: eu declaro paz, proteção e livramento sobre minha casa em nome de Jesus. Escreva isso com suas próprias mãos, porque essa declaração vai ser um marco na sua vida espiritual, um antes e depois. E outras pessoas vão ler e vão ser edificadas pelo seu testemunho. Faça essas 3 coisas agora, antes de sair deste vídeo. E agora eu preciso falar com aqueles que têm o coração de semeador, aqueles que entendem que a obra de Deus avança quando o povo de Deus se levanta para sustentar. Se você foi tocado por esta mensagem, se algo mudou dentro de você enquanto ouvia estas palavras, se você sente gratidão pelo que recebeu hoje, eu te convido a expressar essa gratidão através de uma semente. Na descrição deste vídeo, e no primeiro comentário fixado está a chave Pix deste ministério. Pode ser qualquer valor, R$1, R$2, R$5, R$10, o que o seu coração determinar, porque para Deus não existe oferta pequena quando é dada com amor. E eu vou te contar uma verdade que tenho testemunhado ao longo desses anos. As pessoas que semeiam nesta obra têm visto Deus agir de maneira extraordinária em suas vidas. Eu recebo mensagens todos os dias de pessoas dizendo que depois que começaram a semear, portas se abriram, empregos surgiram, dívidas foram pagas de maneira sobrenatural, relacionamentos foram restaurados, enfermidades foram curadas. Não é magia, não é troca com Deus, é simplesmente a lei da semeadura funcionando. Quem planta, colhe, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com abundância também ceifará. Então, se o Espírito Santo está tocando seu coração agora, não endureça, não deixe para depois. Vá lá na descrição, pegue a chave Pix e plante sua semente hoje, porque amanhã você vai colher o fruto do que plantou. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, com sua casa e com toda a sua geração. Hoje, amanhã e para todo o sempre. Os arcanjos estão posicionados, a proteção está ativada, o livramento está decretado. Vá em paz e nos vemos amanhã. Amém e amém.